Olá, hoje nossa conversa de peso vai até a nossa Universidade Fevale. Conosco o nosso reitor, professor Kleber Prodanov. Uma honra receber o senhor de volta à nossa Vale TV, professor. Já podemos conversar um pouquinho sobre o seu perfil, falar um pouco da chegada à nossa reitoria e nesse momento, e convido o nosso telespectador que eventualmente não tenha visto essa entrevista, que procure no arquivo do nosso Conversa de Peso, no nosso YouTube. Mas nesse momento especialmente, professor, falar dos desafios que é esse momento que todos nós estamos vivendo, né? Em torno da pandemia, oportunidades que surgiram evidentemente para a nossa Universidade Fevale, sendo protagonista em tudo isto, e evidentemente também as dificuldades que vêm junto com isso, a reboque, né, desse momento. Evidentemente que ninguém passa incólume por essa mudança, essa profunda transformação que todos nós estamos vivendo. Claro, falava para o senhor, né, encontrei o nosso núcleo lá em Montenegro nesse fim de semana, tá bonito, vários núcleos que nós temos espalhados pelo Rio Grande do Sul, nosso hub em Porto Alegre bombando, e imagino que o senhor esteja chateado porque não está tudo isso bombando ainda muito mais, né? Todos nós com a nossa vida bastante bagunçada. Seja muito bem-vindo, professor, reitor Kleber Prodanov, uma honra entrevistar o senhor novamente aqui. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. É sempre bom voltar a conversar contigo nesse programa, desta feita de uma maneira virtual, né, atendendo aí os novos tempos, os novos protocolos, mas o importante é que a gente possa conversar hoje um pouco sobre a nossa Fevale, sobre essas questões que nos afetam diariamente e que afetam a todos, né, Rodrigo? Né? Todas as pessoas são atingidas. Infelizmente, a gente vive um momento bem difícil. Obrigado pela oportunidade. A gente pode comemorar junto os 50 anos da nossa ASPEUR. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar também com o nosso diretor da ASPEUR, o senhor Roberto Cardoso, né? E agora a gente devia estar comemorando muito a nossa Universidade Fevale, né, professor? Mas está vazio o campus. Já se foi. Sim, é um momento bem complicado. Realmente, acho que há umas 2 semanas tu entrevistou aí o seu Roberto Cardoso, que é o presidente da nossa mantenedora, a ASPEUR, que é a nossa parceira nessa jornada, nesse mandato que nós temos. Assim como da Universidade Fevale, né, Rodrigo? Tantos sonhos, tantas posições, tantos posicionamentos foram por água abaixo aí desde março. Evidentemente que a gente, na universidade, nossa primeira preocupação é com a vida e a saúde das pessoas. Então, a gente teve que adotar uma série de medidas que protegessem a vida, a saúde, né? Também protegendo a própria universidade com isso, tentando garantir o funcionamento. Mas, assim, Rodrigo, há alguns meses já eu parei um pouco de pensar nessa catástrofe que é a pandemia, e comecei a pensar que é uma coisa que a gente vai ter que conviver, vai ter que reaprender e a gente vai ter que pensar um pouco diferente. E eu tenho pautado, tanto a mim quanto a minha equipe, de a gente sair um pouco dessa visão da doença e passar para uma visão de que a gente tem que superar essa dificuldade. Não é fácil, a gente lamenta todas as perdas que as pessoas têm, mas a vida ela segue, a vida ela continua. E a universidade também tem que se reinventar, né? Ela tem que dar alternativas. Então, acho que 2 coisas marcantes, Rodrigo, assim, que eu posso dizer que a universidade contribuiu aí nesse momento. Primeiro foi que no dia 15 de março, na parte da manhã, nós tivemos uma reunião na reitoria dizendo, olha, não tem como conseguir as aulas, né? Teve um programa no final de semana na grande rede de televisão. Essa grande rede de televisão colocou-se de uma maneira muito forte a questão do avanço do vírus, e isso na segunda-feira tomou conta das redes sociais e de toda a imprensa, toda a imprensa brasileira, e isso impactou bastante também no negócio educação. Nós decidimos então às 11h30 da manhã interromper as aulas presenciais e fazer com que essas aulas passassem então a operar de uma maneira remota.
foi o que aconteceu. A primeira grande experiência nossa, a gente conseguiu, em 4 horas, transformar uma universidade tradicionalmente presencial numa universidade que operasse remotamente. Claro, muitos problemas, os alunos às vezes não têm conexão, às vezes não tem nem computador, Rodrigo, né? Não tem às vezes o acesso a uma banda larga, a produção de materiais, embora todas as disciplinas tenham componentes à distância, elas tiveram que ser reorganizadas, adaptadas, a boa vontade dos alunos, dos professores, para a gente poder fazer isso, o investimento que a gente tem que fazer rapidamente na área tecnológica para suportar, de repente, tudo isso. Isso foi um grande aprendizado. E te diria que esse é, talvez, aí a primeira grande coisa. A própria universidade não vai ser como antes. Nós estamos repensando como a gente vai operar. As pessoas, os alunos que foram para esse distanciamento, que estão tendo aulas remotamente, provavelmente vão querer incorporar ao seu trabalho daqui para frente as novas tecnologias, a nova maneira de se trabalhar, a sala de aula não mais aquele ambiente tradicional, mas a sala de aula agora extrapola e ela acontece em qualquer momento da nossa vida. Então, a universidade tem que se repensar, está se repensando, está se posicionando. Isso vai muito ao encontro daquilo que a gente tem falado sobre metodologia finlandesa, né? Os finlandeses são muito pragmáticos, a gente tem bebido muito disso, tem trabalhado muito com eles, e para os finlandeses essa questão da presença ou da distância ela é pouco importante. O importante é que a gente crie um compartilhamento capaz de se fazer educação em vários ambientes, em vários lugares, em vários momentos. E o segundo aprendizado que eu acho que nos transformou é a solidariedade, né? Depois de um mês, né, a gente na universidade um pouco assustado, nós começamos a pensar o seguinte: para que serve uma universidade como a Fevale? Qual é o papel que ela tem numa comunidade, não apenas de Novo Hamburgo, como do Vale do Sino e do Rio Grande do Sul? O que ela pode fazer, Rodrigo? Ela é um lugar que não é apenas um lugar para você entrar e ter aula, ganhar um diploma. Ela é mais do que isso. É um lugar de conhecimento, é um lugar de cultura, é um lugar que a gente convive com as novas tecnologias, convive com o estado da arte, muitas vezes, em várias áreas do conhecimento. Então, o que a universidade poderia, naquele momento, fazer para ajudar, para colaborar? E, assim, eu não digo para surpresa, mas para felicidade nossa, a gente descobriu, assim, verdadeiros tesouros, com a participação dos alunos, com a participação dos professores, dos voluntários, né? Também de muita gente de fora da universidade que se agregou. Nós começamos a desenvolver algumas atividades. Primeiro lá, construindo os face shields, aqueles protetores, né? Porque não existia no mercado, né? Os hospitais precisavam, os postos de saúde precisavam, as ambulâncias precisavam. Depois as máscaras, também era um produto que não se encontrava mais. Isso foi uma coisa assim, não existia mais álcool, não existia mais álcool gel. E depois a gente passou também a produzir roupas, lençóis, fronhas para os hospitais e postos de saúde, visto que a demanda era muito grande. E, por fim, a gente se integrou e começou a trabalhar nos testes do Covid. A gente sabe que testar as pessoas e dizer, olha, Rodrigo, você tem o vírus, teve o vírus, está bem, está com saúde ou não está, é muito importante, primeiro, para separar quem é doente e quem não é, e segundo, para iniciar um tratamento e dar tranquilidade às pessoas. E nós começamos, Rodrigo, e agora fazem, essa semana, 150 dias que nós estamos fazendo os testes, e nós já temos mais de 16 mil testes feitos no Rio Grande do Sul. Atendemos hospitais, atendemos UPAs, atendemos empresas, né? Prefeituras, muitas vezes até fora da nossa área de atuação. Tem um surto numa empresa lá em Taquari, lá vai a Fevale produzir os seus testes e dar tranquilidade para que os trabalhadores possam regressar, para que a empresa possa continuar. Os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente, ter tranquilidade, pelo menos que não estão se contaminando. Então, são duas coisas importantes que eu digo que a gente teve que se reinventar nesse momento, Rodrigo. A gente ter uma universidade cada vez mais inovadora e tecnológica, e a gente ser solidário. O conhecimento a serviço das pessoas é uma contribuição pequena, mas uma contribuição importante que a gente conseguiu fazer. Acho que é bacana isso mostra aí o caráter comunitário. O nosso presidente já esteve contigo, falou do perfil comunitário dele, eu acho que
isso está bem estampado no que a mantenedora, a Aspeur e a reitoria têm trabalhado para, nesse nosso mandato, estar mais próximos e atendermos aí as demandas. Esse legado extremamente positivo de um momento extremamente crítico, triste, como a gente está viveu mais densamente, eu acho que ele só é possível graças a uma visão exatamente comunitária, como o senhor fala, mas também científica, né, professor? A cientificidade, e a gente espera isso da academia, ela é um traço marcante das sociedades acadêmicas, mas de uma negação muito grande no nosso país, né? A gente não tem uma cultura realmente voltada para a pesquisa, para um estímulo a uma visão mais larga, mais profunda sobre cada ponto. Me parece que esse é um legado que a gente recupera nesse momento e que a gente, não sei se ingenuamente, mas espera que venha para ficar. Como é que o senhor está enxergando essa oportunidade? Como é que o senhor está enxergando esse momento de que, onde a ciência ganha um papel tão importante? O senhor que foi secretário de Estado exatamente dessa pasta, né? Mas tem a oportunidade agora de trazer isso à baila e de ser protagonista disso no nosso Rio Grande do Sul. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o reitor da nossa Universidade Fevale, professor Kleber Prodanov. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o reitor da nossa Universidade Fevale, professor Kleber Prodanov. Professor, me provocava antes de nós irmos para o intervalo, né, do que a gente espera da nossa academia, né, que ela possa ser um reduto do conhecimento e da geração de novos conhecimentos, né. A gente, evidentemente, no nosso país, vibra muito com os avanços tecnológicos e científicos, mas apoia muito pouco eles, né, desenvolve, investe, põe grana e tempo nesses recursos num volume muito aquém do que a gente precisaria. E se nós olhar para o mundo, então, dá uma dor no coração muito grande, professor. Fica alguma coisa desse momento que a gente está vivendo para o próximo período? Eu acho que sim, Rodrigo. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu fico um pouco triste até com, às vezes, a gente vê algumas manifestações sobre a questão da ciência e a resposta que a ciência tem que dar imediatamente. E eu tenho escrito um pouco sobre isso, escrevi em vários jornais, vários artigos sobre isso, e tenho discutido isso internamente. Primeiro, assim, um caso pandêmico como esse, onde o traço entre a vida e a morte ele é muito tênue, leva as pessoas a pensarem que existem respostas mágicas, que a ciência pode dar uma resposta mágica e instantânea. Não se faz ciência com magia. Talvez lá na origem da ciência ela foi mágica, né? Com os druidas e com toda essa questão dos alquimistas, mas uma ciência do século XXI é uma ciência que faz com fatos, com comprovações e com, diria, verdades. O cientista ele procura a comprovação de verdades, comprovar as suas hipóteses, as suas teses hipotéticas. E a gente vê, assim, muitas vezes a sociedade querendo uma resposta imediata. E quando a ciência não consegue dar essa resposta imediata, né, a criação de uma vacina, ela demora décadas. A mais rápida que eu tenho conhecimento, eu não sou um virologista, não sou infectologista, mas é a da cachumba, que levou 4 anos. Da AIDS, até hoje, passados mais de 30 anos do surgimento, ela não existe ainda.
Então, existe hoje muito limite para a ciência, ela não pode ser vista como uma coisa que vai resolver da noite para o dia os nossos problemas. Isso apavora alguns que começam a procurar o que eu chamo de atalhos. Então, é um remédio mágico que, mesmo sem comprovação, vai surtir um efeito, é uma atitude mágica que vai ter um resultado. Talvez isso até, né, nas crendices possa funcionar. Mas eu, como reitor, como cientista, como representante da academia, sou cético quanto a isso. Eu acredito naquilo que a gente pode comprovar e que a gente pode ver. E esse acho que é o papel da academia, o papel da ciência. Não criticar as pessoas que têm outro posicionamento, mas dizer, olha, gente, né, o que nós trazemos aqui é um outro caminho. O que nós trazemos, do ponto de vista científico, é uma outra contribuição. Professor, isso a FEVALI tem feito. Me desculpa de atravessar assim, mas fazer de conta que nada está acontecendo parece a pior escolha. Não, sem dúvida. Fazer de conta que nada acontece é a pior escolha, né? Mas eu acho que as pessoas têm que se posicionar do ponto de vista de procurar respostas que tenham validade, né? Existe hoje uma desinformação muito grande em algumas redes sociais, e uma circulação também, os interesses econômicos, políticos são muito grandes, né? Por isso que eu fico do lado da ciência. E aí acredito naquilo que a ciência pode comprovar e pode mostrar. Por isso que a universidade está caminhando cada vez mais para isso. Está fazendo parte agora de um seleto grupo de 18 universidades no mundo todo que estão estudando não apenas a questão do coronavírus agora, mas como ele vai ficar, né? Que respostas a gente vai dar, que outras alternativas a gente vai ter que encontrar para esse problema, né, do ponto de vista científico, de um ponto de vista comprovado, que transmita a ti, Rodrigo, a minha família, a tua família, a sociedade, segurança de que a gente pode usar um medicamento, usar uma vacina. Hoje existem grupos até que são contrários ao uso de vacinas. Tem gente que acredita novamente que a Terra é plana, né? Então, as coisas são... É engraçado, né? Porque surgem esses grupos por aí. Então, isso é uma contestação da ciência do ponto de vista que querem uma resposta imediata e, ao não tê-la, começam a questionar, parece uma brincadeira, né? Então, a gente tem se mantido firme, Rodrigo, isso que tu falou é verdade. Nós temos que ter um posicionamento firme e dizer, acreditamos na ciência, esse é o caminho, e a gente vai, através dela, através de respostas científicas, dar uma contribuição para a sociedade. Mas ela não é instantânea, ela demora um pouquinho, né? Aí surgiu agora a vacina russa, as pessoas ficaram desconfiadas, né? Por que a vacina russa não é confiável? É uma questão da Guerra Fria voltando, é uma questão de falta de testes, é uma questão de mercado, é uma questão de disputa. Mas vamos ver. Eu tenho certeza, se chegar a vacina russa, chinesa e outras aqui, nós vamos levar o nosso bracinho lá, porque a gente acredita ainda na ciência, acredita nesse viés aí de comprovação. Eu tô na fila, professor. Eu sou o número 1 ali, ficha 1 ali. Pode ser chinesa ou russa, tanto faz, Rodrigo. Para mim, se vier de Taiwan, ou de Cuba, da Venezuela, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, do Laos, não tem problema nenhum. Professor, muito bem. A gente viu um protagonismo da nossa Universidade FEVALI em vários momentos ao longo dessa etapa, né? Destes dias que a gente vive, esses mais de 150 dias que a gente está vivendo. Eu vi o senhor, por exemplo, dando entrevista na Rádio Gaúcha ao vivo e minutos depois entrar uma entrevista gravada com o senhor, de tanto que a nossa FEVALI estava né? Solicitada e protagonista desse momento, né? A gente viu um Dr. Fernando Spilk, né? Uma autoridade, uma sumidade em virologia, né? A gente viu a nossa Universidade FEVALI protagonista, por exemplo, nesse momento, nesse chamamento público aos artistas. Um outro momento muito especial, o senhor está aí com belas peças de arte atrás do senhor, é esse povo que muita dificuldade de trabalhar, não tem como fazer dinheiro nesse momento. E a sensibilidade do nosso governo do estado e a celeridade que vocês conseguiram dar a tudo isso. Sai fortalecida a FEVALI de todo esse processo? Eu acho que desse ponto de vista conceitual, sim. Eu acho que quem hoje olhava e via assim, a FEVALI como uma universidade interiorana lá do Rio Grande do Sul, que estava muito preocupado com questões do seu umbigo. Hoje tem uma visão diferente. Nós somos protagonistas em vários processos internacionais.
a gente tem se revelado com uma capacidade científica, tecnológica, educacional, parcerias de grande envergadura, ações de grande envergadura, e isso tem uma frase do Stephen Kunitz, que eu gosto muito, né? Não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa. Ou seja, a gente tem que ter a vontade de fazer, Rodrigo, e realmente fazer. E aí surgiram aí várias questões que você relatou, e obviamente num momento muito negativo como esse da pandemia, essas notícias boas elas acabaram sendo transmitidas. E a gente quer continuar fazendo isso, a gente quer continuar sendo importante para os alunos, sendo importante para a comunidade, trazendo outras respostas, seja elas científicas, seja elas na área do empreendedorismo, com o nosso Tech Park, seja na área cultural. Ora, a área cultural, né, é uma área assim que precisa todo o apoio, todo o carinho das instituições, das organizações. Ela é uma área muito sensível, é uma área importante da cultura que a gente não pode negligenciar. Então, a gente conseguiu realmente fazer uma parceria entre a Universidade Fevale e o governo do estado para colocar um edital. São mais de 1.800 profissionais da área da cultura que vão ser beneficiados nesse edital. Por que a gente consegue isso? Tu falou numa coisa importante. Nós temos um mantra aqui na nossa gestão, que é inovação, flexibilidade e velocidade. A gente precisa ter velocidade. Então, quando muitas organizações como o governo do estado, secretarias, outras empresas procuram a Fevale, elas têm nos procurado pela nossa capacidade de inovar e de ser flexível e de ser rápida, porque a gente precisa às vezes colocar um programa, um edital com muita rapidez, porque as pessoas precisam, a sociedade necessita, e a gente tem se caracterizado por isso. Eu acho que a gente sai fortalecido. O que a gente vai precisar, talvez, Rodrigo, é fazer um chamamento para as pessoas que, assim, ó, como tem essa questão local, né? Consuma seus produtos, consuma os produtos da sua região, né? Compre nas suas empresas e lojas da sua região. Assim é a universidade também. Nós temos aí várias universidades boas no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, mas nós temos uma universidade muito boa, que é a Universidade Fevale, e a gente precisa, muitas vezes, que os alunos estejam conosco, que as empresas estejam conosco, que a gente fortaleça. Nós fazemos parte desse ecossistema. Você me encontra aqui no supermercado, você encontra os professores circulando aqui por vários lugares. Nós moramos aqui, nós estamos aqui, nós vivenciamos aqui. E se a comunidade, a sociedade vai bem, a universidade vai bem. Então, esse é um momento importante também para a gente pensar naquilo que a gente faz e usar as estruturas da universidade aqui na nossa região. Mas, assim, Rodrigo, nós não estamos esperando a pandemia passar. Nós vamos aí, agora você falou do Hub de Porto Alegre, nós não fizemos a inauguração oficial lá do Hub de Porto Alegre, estava marcado para 24 de março, tu estavas convidado, a gente ia fazer uma grande festa com vários anúncios de peso, de empresas e tal, né? Nós, a partir agora de 8 de setembro, nós vamos retomar lá toda a implementação das empresas e as atividades em Porto Alegre. Provavelmente não vamos fazer uma inauguração como a gente imaginou, ela vai ter que ser um pouco mais criativa. Mas agora, a partir de 8 de setembro, quando a gente tem a possibilidade da prefeitura nos liberar algumas atividades dentro do Hub, nós vamos ter aquela estrutura lá em Porto Alegre muito dinâmica. E tem novidades, tá? Nós vamos ter aí estruturas parecidas com o que nós temos em Porto Alegre, talvez em outras cidades aí, porque a gente tem conversado com os prefeitos, as pessoas estão entendendo que a presença de uma universidade como a Fevale, ela traz valor para os municípios. E esse valor é um valor tanto na formação das pessoas, como também em produtos indiretos. A criação de empresas, o espírito empreendedor, o auxílio na área da saúde, né? O auxílio na área da cultura. Então, a gente vai reforçar parcerias com algumas cidades aí que são muito importantes no cenário gaúcho, onde a gente quer levar a Fevale. Mas nós vivemos um momento difícil. São próximos passos dos nossos núcleos digitais? Dos nossos polos, sim. É que quando nós inauguramos os polos no ano passado, para a criação do Fevale Digital, a nossa ideia era transformando esses polos em espécie de mini campus, né? Levando para esses polos não apenas a educação à distância, mas levando atividades culturais, empreendedoras, de todo tipo.
E a gente, com essa pandemia, teve que parar, porque a gente não podia fazer com que os polos operassem, né? E agora a gente retoma, então muitas cidades já estão flexibilizando e a gente vai retomando esse trabalho dos polos, né? Inclusive na China, a gente tem vários projetos novos lá, pensando na animação, vamos dizer assim, do polo na China. Professor, alguma perspectiva de retorno às aulas presenciais em 2020? Bom, assim, nós trabalhamos com duas questões. A questão legal aqui do governo do estado, né, para que a gente possa fazer o retorno, e a questão legal também. Que vem afinando com isso, vem acenando com essa possibilidade. Né? Mas um aceno assim, muito temerário, eu diria, né? A gente tem feito consultas à nossa comunidade, no caso da escola, aos pais, e no caso da universidade, aos alunos. A gente tem percebido um claro recado para nós. E isso eu digo que é muito comum em quase todas as universidades comunitárias, né? Os alunos só querem voltar com segurança. Tá? Então, nós vamos manter essa atividade como nós planejamos desde o início, remota, né? Provavelmente todo mês de agosto. Ao longo do mês de setembro vamos avaliar, mas só vamos retornar, Rodrigo, quando nós tivermos segurança. Segurança para os nossos alunos, segurança para os nossos professores, segurança para a nossa comunidade. Eu acho que é muito difícil a gente ter, ainda no mês de agosto e setembro, um retorno. Mas nós queremos já previamente um protocolo muito bacana, que prevê desde o monitoramento na chegada do campus, ao ingresso em sala de aula, toda essa questão do distanciamento. Mas eu acho que vai ser muito temerário a gente voltar, porque, vamos pensar bem, o aluno precisa vir no transporte coletivo ou numa van, né? Existem fatores fora da universidade que também nós não controlamos e que podem ser complicadores. Então, nós vamos trabalhar com a perspectiva legal do que podemos fazer, tanto no âmbito do governo do estado quanto do governo federal, mas também ouvindo muito a nossa comunidade e fazendo aquilo que for necessário. Podemos voltar parcialmente, talvez. Os alunos que queiram voltar podem voltar, outros que queiram se manter à distância, manter, mas ainda aguardamos um posicionamento mais oficial, tanto do governo do estado quanto do MEC. O governo do estado lançou aí uma ideia de um retorno. Ela não foi muito aceita, muito bem aceita. A gente viu muitas críticas por parte dos pais, por parte dos alunos, por parte da sociedade. Os prefeitos se manifestaram quase 75% contra. Então, isso tem que ser pensado, né? Porque no momento que a gente ainda não diminuiu a nossa curva, que a gente não entrou num período de melhora, introduzir esse elemento, pode ser complicador. Agora, escolas como a nossa escola de aplicação e a nossa universidade, elas continuam funcionando e continuam operando. Talvez aí o setor público tenha mais dificuldade, talvez algumas escolas tenham mais dificuldade, mas assim, o nosso posicionamento é voltar com segurança, voltar sem correr riscos. Estamos loucos para encher aquele Teatro Fevale lá, professor. Louco. Nem fala, então, é verdade. Seja possível. Adorei quantos espetáculos bons a gente teve que cancelar, mas nossa. Vamos lá, vamos recuperar isso. Obrigado pelo carinho sempre com a nossa Vale TV, professor. Eu que agradeço o convite e agora encontramos uma maneira virtual aí, bacana, legal, diferente, né? É que um dia a gente pode aí se abraçar novamente. Obrigado aí, Rodrigo. Hoje numa conversa de peso com o reitor da nossa Universidade Fevale, professor Kleber Prodanov. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.